Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e vamos, antes de iniciar esse vídeo, tratar basicamente de pedir a proteção e as luzes de Nossa Senhora para que, neste vídeo, não nos afastemos em nada da reta doutrina católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Santo Padre Pio também nos auxilie nesse vídeo, para que não nos afastemos 1 milímetro sequer da verdadeira e reta doutrina. Meus queridos, hoje vamos tratar de um tema que eu acho muito importante, muito pertinente e muito atual, que é justamente a conversão de protestantes à Igreja Católica. Muitos protestantes, uma vez que eles tomam contato com a patrística, com a vida dos santos, com a teologia moral, com a teologia também aristotélico tomista, né? Aristotélica tomista, e realmente eles perscrutam com maior detalhe as verdades que são proclamadas pela igreja e que são sempre proclamadas pela igreja através dos séculos. Muitos se convertem, né? Temos alguns casos, né? Principalmente um dos mais emblemáticos lá nos Estados Unidos é do Scott Hahn, o ex-reverendo Scott Hahn, que infelizmente é continuista. Mas já é o fato de ter abandonado a heresia protestante já é um aspecto positivo. Aqui no Brasil temos alguns casos também, né? Alguns casos até de alguns que eu já falei em vídeos anteriores. Um deles é o Eduardo Faria, né? Hoje em dia é professor Eduardo Faria, que também infelizmente é um continuista. Mas dentro da tradição já temos alguns ex-protestantes que vieram realmente para a resistência à fraternidade sacerdotal São Pio X. E alguns fazem realmente a abjuração pública. Isso tudo tem inquietado muitos pastores protestantes e suas dezenas de milhares de seitas, né? Lembrem-se que o subjetivismo é uma das marcas mais patentes do protestantismo. Por exemplo, os presbiterianos batizam crianças, normalmente os calvinistas e luteranos. Os batistas, né, os assembleanos, o pessoal pentecostal, normalmente não batizam crianças, não tem o pé do batismo, né? Uns pregam a aniquilação total, quando a pessoa morre, é aniquilação, corpo e alma, né, vão para a terra e ficam lá. Outros não pregam aniquilacionismo. Outros pregam o arminianismo, né? E outros pregam a predestinação calvinista. E é isso tudo, essa salada de fruta, essa sopa de letrinha, que ninguém se entende, que cada um vai gerando sua própria seita, vai criando sua nova seita. Aí vão crescendo, surgindo as chamadas igrejolas de fundo de quintal, ou igrejas de beira de esquina, ou de garagem, né? E isso tudo é um dos aspectos bem patentes do protestantismo, esse subjetivismo, né? Sem contar, claro, né, o ódio à missa, né, o ódio aos santos, porque a santidade para eles, nós não podemos participar da santidade de Deus para eles, né? E na verdade a doutrina católica ela diz que a graça, realmente, uma vez que nós temos a graça e ela produz frutos, essa graça é eficaz, nós nos santificamos. Então os santos praticaram pela graça que agiu neles de forma eficaz, praticam virtudes heróicas. E a fé neles é uma coisa que extravasa o seu ser. E eles participam, né? Eles estão, como eles dizem, para nós, os santos estão vivos. Claro, o corpo está aqui ainda na terra. Mas eles têm a visão de Deus. E a visão de Deus é que é o céu. É a visão de Deus que faz com que o homem realmente alcance o seu
verdadeiro destino, a sua verdadeira vocação, que é essa união com nosso Senhor no céu. Alguns em maior ou menor grau, né? Outros em menor grau. Por isso que existem os graus de santidade. E que vários santos, como por exemplo Santa Teresa, principalmente vai tratar dessa questão dos santos, de cada morada. Né? Santa Teresa de Ávila. Né? Santo de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima morada. Né? Coisa realmente que transcende. Um dia a gente vai falar só sobre isso, essa questão da graça e da santidade um dia. Vamos tratar aqui. Eles também, os protestantes, odeiam, né, o santo sacrifício da missa. Ou então tem uma ideia muito errada. Mas normalmente eles têm uma ideia deturpada, porque eles acham que a missa é a repetição. Nós estamos sacrificando Jesus todas as vezes que está acontecendo missa. E não é nada disso. Não é nada disso. Né? Nós estamos, a questão de memória, quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, ele está falando de uma forma de anamnese. O que quer dizer? Quer dizer que ele, sendo Deus e homem, as ações salvíficas, ou soteriológicas de Nosso Senhor, elas não passam com o tempo. Então, o Calvário de Nosso Senhor permanece para sempre. Não, porque Jesus não está sofrendo mais. Não. É porque o sacrifício de Nosso Senhor satisfez a justiça do Pai e está diante do Pai para sempre. E, tendo em vista isso, nós, católicos, todas as vezes que vamos à missa, o sacerdote consagra, e ali é um sacrifício incruento, Jesus já não sofre mais, o corpo e o sangue se tornam presentes no Nosso Senhor. Quando há separação entre o corpo e o sangue, sacrifício. Então nós, quando vamos à missa, recebemos graças. Essa é a verdadeira participação do fiel na Santa Missa. Nós não temos o sacerdócio especial que um padre tem, né? O nosso sacerdócio é o sacerdócio comum dos fiéis, como fiéis batizados. O protestante, estudando tudo isso, né? Sem contar também a questão de Nossa Senhora. O protestante, ele vive aquela salada de frutas, mas na hora, a única união que eles têm é o ódio à igreja, é o ódio à missa, é o ódio ao Papa, é o ódio aos santos, né? É o ódio à doutrina católica. Então a gente vê um Iago Martins falar um bocado de besteira, um Lucas Banzoli falar mais um montão de besteira, né? E o que podemos fazer é rezar por essas pessoas, para que venham um dia para o catolicismo, para que usem todo esse empenho que eles fazem em prol da heresia e do erro, para que um dia eles façam em prol do catolicismo tradicional. Tradicional. Não fiquem no continuismo. Não é? Então, o que é que acontece? Isso tudo está incomodando muito os pastores protestantes. Eles já estão, o Augusto Nicodemos tem um vídeo dele já preocupadíssimo com isso, né? Com essa questão das conversões. Porque quando alguém que se diz católico vai para o protestantismo, a gente percebe que na verdade ali existe um déficit, não só um déficit intelectual, não é? Mas como também um déficit também na questão de aquela pessoa ter um relacionamento com a graça de uma forma eficaz. Porque todos nós recebemos a graça suficiente graças suficientes para a nossa conversão, para a nossa manutenção no caminho da verdade. Mas apesar daquelas pessoas migrarem para o protestantismo, graças a Deus, o ímpeto do protestantismo de conversões já estabilizou e a tendência é cair, né? Então, aquelas pessoas que são normalmente católicos de IBGE, não estudaram direito à fé, né? Se deixam levar pelos pruridos de novidades, como diz a Epístola de São Paulo a Tito, né? Pruridos, as pessoas, eu quero uma novidade, eu quero sentir, como se a fé fosse um sentimento, meu Deus do céu. Fé não é sentimento, né? A fé é um dom, né, ao qual nós nos abrimos. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a firme convicção daquilo que ainda vai acontecer, como diz a Bíblia, como diz São Paulo. Isso é a fé. Então essas pessoas, se fossem católicas,
autênticas, vivessem de uma forma autêntica a fé católica. Não precisa ser um erudito, mas tem que ler. Tem que ler os documentos da igreja, tem que ler, é bom. Como eu disse, 90% do católico, da vida do católico, tem que ser, ó, oração. Ó aqui o rosário. Você já rezou o seu rosário hoje? Para você não cair em tentação, né? Ser enganado por um desses pastores aí de igreja de beira de esquina, que só quer seu dinheiro. Ó, gente, rezar o rosário nos mantém longe da heresia. Quem reza o rosário com fé, com devoção, não cai. Não cai. Então, meus queridos, o que é que eu posso dizer a vocês? Rezem e orem. 90% é oração, vida de oração. Dionísio, e os outros 10%? Leitura, 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 leitura. 10% é leitura. Leitura. Tá bom? Então, minha gente, é isso. E o protestantismo, ele gera tantas imundícies que chega a gerar até mesmo religiões que não são autenticamente cristãs, que são pseudo-cristãs. Então nós temos Testemunhas de Jeová, temos os Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tudo isso aí não é cristão, né? Jesus, para a Testemunha de Jeová, não é Deus, né? Seria para eles o primogênito das criaturas, aquele que foi criado primeiro, que não é Deus, mas que seria o anjo Miguel para eles, né? E que não ressuscitou fisicamente, né? E tem muitos outros erros. Até mesmo a Bíblia deles, a Bíblia protestante. A Bíblia protestante já é a palavra de Deus adulterada e mutilada. Da Testemunha de Jeová ainda é pior, que é ainda é mais adulterada ainda. A tradução do Novo Mundo. Eu não recomendo para ninguém. Nem sequer pegar uma revista deles, Sentinela, aquela torre de vigia, aquelas coisas que realmente não condizem com a fé católica. E pior, não condizem nem sequer com o protestantismo, lá ele, que já não é coisa boa, já é heresia. E eles ainda se aprofundaram mais ainda, porque abismo atrai abismo. Né? O abismo atrai abismo. Os adventistas não também ó, o sábado, Santo Inácio de Antioquia, no ano 107, já dizia que a gente não. A carta aos Magnésios já dizia que a gente não pode mais comemorar sábados. Ou seja, isso era uma prática mais antiga ainda do que no século no ano 100, 107. Pelo amor de Deus. Né? A questão também do ódio protestante à missa. Mas quando você vai ver as cartas dos primeiros padres da igreja, todos falam da Eucaristia, como Santo Inácio fala, como São Justino fala, Santo Irineu de Lyon fala, que a Eucaristia é o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus. Nós não repetimos esse sacrifício. Nós não repetimos. Nós o tornamos presente. Através de quê? De um sacerdote validamente ordenado. Né? O sacramento da missa. Sacramento da Eucaristia. Sacerdote ordenado validamente. A intenção, a fórmula do sacramento e a matéria, que no caso da Eucaristia é pão e vinho. Tá bom? Ah, Dionísio, mas os ortodoxos cismáticos dizem que o pão tem que ser com fermento. Não interessa se é com ou sem fermento. É pão. Então pronto. Para nós, nossa tradição, que é a tradição latina, né, que é a tradição ocidental, usamos o pão sem fermento, conhecido como pão ázimo. Não tem problema nenhum. E o vinho tem que ser vinho. Vinho é vinho. Você gosta de vinho sem álcool? É complicado. É complicado. Tá bom? Eu acho que esse é um problema. Não existe vinho sem álcool. Não existe vinho. Porque o vinho, ele é produto, ele tem que ter o álcool. Porque ele é produto realmente da fermentação do suco da uva. Né? Então é complicado. Então, meus queridos, o que é que eu posso mais dizer a vocês?
a nossa conversão, a dita conversão dos católicos, que não é católico coisa nenhuma, para o protestantismo, não é de qualitativa. Houve quantitativa nos anos 80, explodiu nos anos 90 e o começo dos anos 2000, mas caiu. Está estacionando e está caindo. Está assim, ó. A curva dele está descendente. E a dos protestantes para o catolicismo está assim. Principalmente os protestantes mais inteligentes. Aqueles que leem mais, que assistem programas verdadeiramente católicos, principalmente da tradição. Esses daí sim. Está vendo e está preocupando esse pessoal. Tá bom? Há uma preocupação. Alguns que disseram que mudaram para o catolicismo ainda continuam com muita coisa protestante na cabeça e no coração. Então estão lá junto aos continuistas. E quando mudam para lá, para a igreja pós-conciliar, se sentem em casa, porque a igreja pós-concílio e o protestantismo, principalmente a galera da RCC, né? E o protestantismo pentecostal, isso tem muito a ver. Eles são irmãos gêmeos, né? Então eles se sentem em casa. Aí você vê o Padre Zé Eduardo orar em línguas, né? A gente vê o professor Eduardo Faria dizer que ele não quer, ele quer trazer o presbiterianismo, o protestantismo para a igreja. Não dá. São realidades diferentes. Eles acreditam na sola escritura, sola fide. O que quer dizer sola escritura? Não quer dizer que não tenha tradição. No protestantismo tem a tradição, né? E tem o magistério é o pastor, o que o pastor diz, o que cada pastor diz. Mas a tradição também é deles. Por exemplo, tradição de batizar criança, um tem, outro não tem, né? Tradição, a mulher usa véu, a congregação cristã do Brasil usa, outros não usam, né? A questão do arminianismo, um é arminiano, o outro é calvinista, né? E uns pregam o aniquilamento da alma com a morte, outros dizem que não. Nós sabemos, nós como católicos sabemos que não. Mas é uma bagunça tão generalizada que a única coisa que eles se unem realmente é no ódio contra a Igreja Católica. Ódio contra a Igreja. Que a Igreja para eles é uma igreja espiritual, é uma igreja, como é que se diz? Que não é concreta, né? Não é uma igreja concreta, visível. Como nós temos uma igreja militante, que é a nossa igreja visível, né? E para eles não. É aquela coisa envolta em brumas, é aquela coisa bem diáfana, né? Não é uma igreja que nós vemos que existe uma hierarquia, que está aí desde quando Cristo veio, nosso Senhor, estabeleceu uma hierarquia, estabeleceu um corpo doutrinal, magistério, todas essas coisas, Cristo, ele realmente lançou na igreja, que foram progredindo, né? Foram progredindo, né? E o Sagrado Magistério, nós nos baseamos em as três elementos essenciais, o tripé no qual se assenta a fé católica: a tradição, né? A tradição, as Sagradas Escrituras e o magistério, que é quem interpreta, o magistério perene, né? Não é o magistério atual que é falível. Um dia que ele quiser utilizar a infalibilidade, ele vai usar. Mas até quando? Até o concílio, né? Os papas empenharam-se realmente de ensinar de forma infalível os ensinamentos dos papas. Mas de lá para cá, depois do concílio, eles colocaram de lado, não é? E o protestante é só a Sagrada Escritura mutilada, Sagrada Escritura adulterada, que o próprio Lutero ele coloca lá, né? Que ele acrescentou que só a fé, né? Enquanto Paulo diz que a fé realmente promove a salvação do ser humano, do homem, o Lutero ele vai dizer que só a fé, ele vai alterar a carta de São Paulo e dizer que só a fé. E na verdade nós sabemos que não, é preciso as boas obras. A carta de São Tiago, Lutero era tão cara de pau que ele queria tirar a carta de São Tiago da Bíblia, do Novo Testamento. Não sei que milagre ele não tirou, né?
que ele chamava a epístola de São Tiago de epístola de palha, porque ela fala lá que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras, porque as minhas obras são fruto da minha fé. Então, quem lê os Santos Padres, gente, quem lê os Santos Padres também, é um instrumento maravilhoso. Eu tenho aqui alguns livros, aqui ó, da Paulus, aqui ó, que beleza. Santo Atanásio, patrística, coleção patrística, ó gente, recomendo a todo mundo que puder comprar a coleção da patrística, tá bom? Já tá, acho que se eu não me engano, lá pelo número 51, 52. Quem puder, gente, vai comprando devagarzinho e vai lendo. O primeiro volume são os padres apostólicos. São os padres, aquelas primeiras grandes autoridades, né? Bispos, normalmente são bispos, que tiveram contato com os apóstolos. São Clemente Romano, que foi o terceiro papa, né? Inclusive, a Bíblia fala dele, São Clemente, né? Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São Pedro, de São Paulo e de São João, que foi levado, né, de Antioquia, na Síria, que era na Síria na ocasião, né? Antioquia hoje em dia é na Turquia, mas era na Síria, para ser levado até Roma, né, até o Coliseu, para ele ser despedaçado pelas feras. E que ele não queria que os cristãos mais influentes alterassem seu destino. Ele queria ser, como ele dizia, eu quero ser o trigo puro para formar o pão de nosso Senhor. Eu quero ser o pão moído pelos dentes das feras. Está lá, né, Santo Inácio de Antioquia. Aqui foi um grande santo também, ó, Santo Atanásio. Excomungado várias vezes. Como é que se diz? Obrigado a abandonar sua sede, né? Pois é. Expulso. Santo Atanásio hoje em dia é um dos maiores santos da igreja. Combateu o arianismo com força, desterrado, né? Grande santo. A coleção da patrística, gente, quem puder comprar, vai comprando os livrinhos. Outro grande santo conheceu os apóstolos, São Policarpo de Esmirna. Esse aí foi condenado a ser queimado vivo no anfiteatro de Esmirna, que agora está sendo escavado na Turquia. O pessoal construiu as camadas as cidades muitas vezes, camadas de sedimentos vão se agrupando, acumulando. O que é que vai acontecer? Agora mesmo estão havendo escavações lá em Esmirna, atual Izmir, né, na Turquia, e o anfiteatro em que São Policarpo prestou seu testemunho ganhou praticamente a luz do dia. Está lá o lugar em que São Policarpo deu testemunho com sua vida. Quando tocaram fogo no corpo dele, o cheiro não era de carne queimada, era de pão assando, né? Como hóstia a Nosso Senhor. Como diz São Paulo, aquilo que falta no sacrifício de Cristo, eu completo. Não é que o sacrifício de Cristo falte alguma coisa. É que nós é que precisamos ir para esse sacrifício para ele ficar completo. E São Policarpo fez isso de uma forma maravilhosa, né? Também tem os fragmentos de Pápias, que também foi bispo, né? Na Ásia Menor também. Tem também o primeiro catecismo da igreja, do ano 90, quando foi escrito, ainda tinha apóstolo vivo, São João. A Didaquê. Está nesse livro, no volume 1 da Patrística. Aí o protestante ele vai ler aquilo ali e diz assim, meu Deus do céu, como é que ninguém nunca me disse isso? Porque você nunca procurou, meu filho. Porque quando você quis mudar do catolicismo, que você nunca foi católico de verdade, para o protestantismo, você era muitas vezes uma página em branco. Você devia ter 1001 minhocas na cabeça. Aí você vai, procura a patrística, lê a patrística, vê a vida dos santos, né, principalmente dos santos. Você vê os santos mais recentes, como o Padre Pio, mas você vê os santos lá do começo do cristianismo, os mártires. E praticamente os primeiros, quase todos os 30 e poucos primeiros papas da igreja foram todos mártires. Né? Todos praticamente foram mártires. Você vê esses exemplos, os exemplos dos santos arrastam. Né? A pregação,
ela nos aproxima, mas o exemplo é que nos arrasta. E agora você que é protestante, eu digo a você, abra seu coração, se você é protestante, seja de qual seita você for, abra teu coração, abra tua mente. Deixe de ser um homem ou uma mulher de coração duro, de dura cerviz, de consciência cauterizada. Mude para a Igreja Católica porque é verdadeira, porque foi deixada por Jesus e porque tem todas as riquezas e todas as graças estão na igreja. Nosso Senhor deixou como repositório. Através dos sacramentos nós recebemos a graça. Então nós temos que ter uma ligação com esses sacramentos. São sinais visíveis de realidades invisíveis. E no protestantismo o que é que você tem? Só a escritura. Não tem a tradição da igreja. Tradição bimilenar, tradição eclesiástica. Não é tradição de homens, não é tradição humana. É tradição deixada por Jesus. Foi transmitida aos apóstolos e é transmitida até nós. Quer ver uma tradição que foi reconhecida ou foi, como é que se diz? Foi oficializada? A Assunção de Nossa Senhora, que a gente comemorou ontem, era uma tradição antiquíssima na igreja. Que a igreja, desde os seus primórdios, acreditava na Assunção de Nossa Senhora ao céu. Mas teve que vir um Papa. Nós sempre temos acreditado nas tradições, mas católicas, a tradição verdadeira, veio um Papa, Pio XII, que declarou de forma infalível, definitiva, que Nossa Senhora, terminada a sua peregrinação nesse mundo, foi assunta ao céu de corpo e alma. Está lá na glória. E vez ou outra aparece para nós, né? As aparições reconhecidas, que são revelações privadas. A revelação pública acaba com a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista. Né? Então, meus queridos, o protestantismo ele consegue criar uma aridez que vai adentrar, infelizmente, a igreja conciliar. E aí você vê a missa nova. E aí você vê o catecismo novo. Aí você vê o Código de Direito Canônico. Você vê que tem... A missa nova ela teve a participação de 6 ministros protestantes. Tem a foto, gente. Olhem na internet, pelo amor de Deus. Isso tudo, essas conversões, as pessoas abrem os olhos e dizem, meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem saber dessas coisas. Eu recebi recentemente uma mensagem na caixa do YouTube dizendo assim, Dionísio, eu estou lendo tudo o que eu posso, eu não acredito. Tudo isso ficou oculto. A própria Igreja Católica pós-conciliar escondeu essas coisas de mim. Livros maravilhosos. Livros importantes. A Santa Missa Tridentina, que é a missa por excelência. É a missa por excelência. É a missa católica em todos os seus matizes. E vem o pessoal, 6 pastores protestantes, e fazem a missa nova. Aí você diz, meu Deus, eu preciso ter acesso aos sacramentos, o que é que eu faço? Já dei as coordenadas. Escrevam para a Resistência pedindo uma missão. Reúnam-se, cotizem, aluguem uma van, vão à missa, tradicional, missa de sempre. Aluguem o carro, vão de carona, divida a gasolina. Então, meu povo, vamos abrir os olhos. Aqueles que têm uma mudança qualitativa descomunal já nem passam pelo continuismo, pelo neoconservadorismo. Já é dentro de cabeça na tradição. Que é aquilo que a igreja sempre pregou. Aí fica você, aí ainda na seita, né, comendo um pão, que nunca foi corpo de Nosso Senhor, é um pão que simboliza, bebendo um suco de uva. Mas aí você vai no Evangelho de João, quando Jesus faz o milagre, o mestre Saulo ele diz assim, quando todo mundo, um vinho de qualidade, porque todo mundo, quando está embriagado, quando está alto, né, todo mundo, os noivos normalmente servem primeiro o vinho bom para que depois, quando o pessoal esteja embriagado, aí serve o vinho de qualidade inferior. Quer dizer, então não é suco de uva, né, para vocês protestantes, é suco de uva.
é suco de uva. Vai! Confia nesse bilhete, confia, né? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos rezar pelos protestantes. E eu digo mais, é mais fácil um protestante se converter à igreja tradicional do que um continuista. É mais fácil, porque um continuista, ele tem realmente esses pruridos, né, em tentar se aproximar da tradição. E a gente fica realmente dizendo a vocês, neocons, continuistas, gente, abram os olhos para a crise da igreja. Olhem que a crise teve um fator gerador principal. A pedra de toque já foi antes do concílio, mas a cereja do bolo foi o concílio. E outra cereja absurda foi a missa nova, e vocês não veem isso. Vocês não se apercebem ou não querem ver. Agora mesmo eu recebi uma mensagem agora de uma pessoa que se diz continuista. Aí disse para mim assim, vocês praticamente fazem um culto à personalidade dos padres da tradição, como se eles fossem infalíveis. Nós sabemos que os padres, os padres são seres humanos. Nós sabemos que os padres pecam, muito embora aqueles que estejam mais, que sejam mais presentes na questão da vida da graça, isso seja mais difícil. Mas um padre neocon, um padre continuista e um padre da teologia da libertação, isso a gente já sabe que é errado sempre, normalmente. 90% dos casos está errado. Os da teologia da libertação, os progressistas, estão 100% errados. Os neocons estão 80%, 70%, 80% errados. Os continuistas. Mas os padres da tradição, é muito mais difícil que eles realmente incidam em erro. E por isso nós rezamos para que Deus os mantenha sempre de pé. De pé. Vocês também são resultado da crise. Nós não somos resultados da crise. Nós já estávamos aqui antes da crise. Quem resultou da crise foram vocês, continuistas e progressistas. Porque antes todos os católicos eram tradicionais. Todos os católicos, as mulheres iam de véu para a missa, confessavam, comungavam, os homens também. Tinham vida sacramental. Tinham vida de oração. Rezavam o rosário. Pergunte agora se desse pessoal aí progressista ou desse pessoal aí continuista, quantos rezam o rosário? Alguns não querem nem rezar o rosário, rezam o texto da misericórdia. Como se pudesse substituir. Eu vou rezar só o ofício de Nossa Senhora. Outro dia eu vi, tem que rezar o ofício de Nossa Senhora. É bom rezar. Mas abaixo da missa não tem nada igual ao rosário, gente. A missa é um sacramental por excelência, dotado de efeitos, de virtudes inimagináveis que Deus colocou nele. E principalmente agora nos tempos de crise da igreja. Sola Escritura protestante. E nós, Escritura, tradição, a tradição católica, a tradição eclesiástica, a tradição infalível, tradição e o magistério. Que um dia vai voltar a estar em sua normalidade. Cremos firmemente nisso. Bem, meus queridos, eu não quero me delongar muito, mas é um fenômeno que nós não podemos deixar de reparar. A preocupação dos protestantes, né? Com a questão das conversões que estão acontecendo de lá para cá, né? E também o que eu já falei. O católico, que se diz católico, que vai para se bandeira para o protestantismo, ele nunca foi um católico de verdade. Porque a doutrina católica ela é perfeita. Porque a igreja tem tudo. Protestantismo não tem uma série de coisas. É estéril. Eles fizeram templos em que não existe sacrifício. Na missa católica, os templos católicos, sacrifício, a missa católica é sacrificial. E esse caráter sacrificial é uma das visões, né? Uma das realidades que Lutero negou.
que Calvino negou. De Cranmer negou. Né? E que toda aquela turminha, Colampádio, aquela turminha toda, John Smith, seguiram o erro. E de lá para cá é só ceia mesmo. E é só uma ceia, com suco de uva e um pedaço de pão. Enquanto isso, nós temos o alimento eterno, o pão vivo descido do céu. Eles têm um pão e um suco de uva que simbolizam. Sem contar a Bíblia mutilada e adulterada. E que deles surgem toda aquela gama de erros piores, que eu já falei. Testemunha de Jeová, Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias. O protestantismo todo não presta. A Revolução Protestante só fez desgraçar a humanidade. Eu não vi um dito reformador que tivesse uma vida que não fosse desgraçada. Melanchthon, todos, Henrique VIII, olha Henrique VIII, meu Deus, que nem era protestante. Ele era um cismático. Protestante foi a partir de o filho dele, Eduardo VI, com Cranmer. Né? Então, todos, Lutero, Calvino, Colampádio, Melanchthon, John Smith, todos, Henrique VIII, todos tiveram uma vida desgraçada. E todos que se aproximaram da verdade católica, com sinceridade, né, com firme adesão e vivendo as virtudes heróicas e a fé de forma inabalável, esses alcançaram a santidade. Estão no céu. E Lutero está onde? Tem uma revelação privada de uma religiosa que viu Lutero lá de arrasto, lá embaixo, né? Com uns demôniozinhos martelando uma espécie de um prego na cabeça dele que não entrava. Martelando e não conseguia. Porque o pecado dele foi muito o orgulho e a inteligência que foram empregados para o mal. Né? E o conhecimento empregado para o mal. É isso, meus queridos. Eu não quero me demorar mais. Eu acho que já falei demais hoje. Não quero ficar enfadonho. Hoje ainda é sábado, amanhã é domingo. Domingo procurar a missa, meu povo. Missa. Santificar o domingo. Tá bom? Buscar Jesus Eucarístico. O pão vivo descido do céu. Que naquela forma, né? Naquela aparência de pão está, uma vez consagrado, está ali Jesus inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade. A mesma coisa, o vinho consagrado não é mais vinho, é o sangue. Né? O sangue de nosso Senhor. Aquele mesmo sangue que ele derramou no Calvário. Tá bom? É isso aí, meus queridos. Uma excelente semana. E vamos meditar. Lembrando, né, que logo farei a live, como fiz o caso Bezerra. Ainda estou marcando com ele. Vou marcar depois do dia 24 o dia e o horário, tá bom? Vou publicar as datas em que isso vai acontecer. E para que vocês também possam prestigiar o professor. É uma pessoa, ó, do bem. E realmente é um católico, um homem com uma grande capacidade intelectual, que tem muito ainda a nos ensinar. E graças a Deus as cordas vocais dele, a voz dele já melhorou quase 100%. Tá bom? Um grande abraço aqui para o professor Carlos Bezerra e para o pessoal também da editora Custódia Fidei. Grande abraço para todos. Inclusive pelo lançamento dos 3 livros agora, de Monsenhor Marcelo Lefebvre e do Antônio de Castro Maia. Tá bom? De David White e o Pedro Tu Me Amas, que é o de Daniel Leroux. Tá bom? Livros que eu recomendo. Livros maravilhosos. Vou deixar o link também, tá bom? É isso, meus queridos. Não vou me delongar muito e desejar a todos uma ótima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Tchau.